Leitura do livro Leonardo da Vinci, de Thomas Watson. Capítulo 12. Artes mecânicas. Máquinas. O interesse de Leonardo por máquinas estava ligado à sua fascinação pelo movimento. Ele via tanto as máquinas quanto os seres humanos como aparatos projetados para se moverem, cada qual com seus componentes análogos, como cordas e tendões. Da mesma maneira que fez nos desenhos anatômicos de corpos dissecados, ele desenhou máquinas desmontadas, usando a vista explodida em camadas, para mostrar como o movimento é transferido de engrenagens e alavancas para rodas e polias. E seus interesses multidisciplinares lhe permitiram associar conceitos de anatomia à engenharia. Outros tecnólogos da Renascença também projetaram máquinas, mas o fizeram apresentando-as como um todo, sem discutir a função e a eficácia de cada componente. Já Leonardo queria analisar cada uma das partes durante a transferência de movimento, desenhar cada uma das suas partes móveis, cremalheiras, molas, engrenagens, alavancas, eixos, etc. Era o método para entender melhor suas funções e os princípios de engenharia envolvidos. Leonardo usava as ilustrações como ferramenta para pensar. Ele fazia experimentos no papel e avaliava conceitos ao visualizá-los da mesma forma que outros fazem ao verbalizá-los. Tomemos como exemplo o desenho, lindamente sombreado e feito com o uso perfeito da perspectiva, de uma grua na qual uma alavanca pode ser puxada a fim de mover rodas dentadas e levantar uma carga pesada. Ele mostra como um movimento de alavanca para cima e para baixo pode se converter em outro de rotação contínua. O mecanismo aparece montado do lado esquerdo da página e à sua direita há uma vista explodida de cada um dos componentes. Muitos de seus desenhos mais bonitos e meticulosos analisam como fazer com que o movimento siga um ritmo constante, sem reduzir a velocidade à medida que uma mola comprimida se expande devagar. No início, uma mola fortemente comprimida transmite muita força e faz com que o mecanismo se mova depressa. Porém, após um tempo, ela perde força e o mecanismo reduz a velocidade. Isso pode ser um problema grave para muitos dispositivos, sobretudo os relógios. Uma das principais questões do final da Renascença era encontrar uma maneira de equalizar a força de uma mola em expansão. Leonardo foi pioneiro na descrição de engrenagens que solucionaram esse desafio ao usar formas espirais que o fascinariam por toda a vida. Uma ilustração... Leonardo foi... Deixa-me ver aqui. Uma ilustração particularmente elegante é a de uma engrenagem espiral, que equaliza a velocidade de uma mola em expansão dentro de um tambor e transmite força constante a uma roda que empurra uma haste para cima. Esse desenho é uma das obras mais belas de Leonardo da Vinci. Leonardo usou duas rachuras de canhoto para criar formas e sombras. Suas rachuras de canhoto, fazendo traços em curva para o tambor. Nele, suas habilidades mecânicas se combinaram à paixão artística por espirais e ondulações. O objetivo principal de uma máquina, tanto naquela época quanto agora, é canalizar um tipo de energia para convertê-la em movimento capaz de realizar tarefas úteis. Por exemplo, Leonardo demonstrou como a energia de um ser humano pode ser canalizada ao fazê-lo girar a roda de um moinho ou de uma manivela. Essa força poderia ser transmitida por engrenagens, alavancas e polias. Para apreender a energia humana de maneira mais eficaz, ele dividiu o corpo humano em componentes. Ilustrou como cada músculo funciona, calculou sua força e demonstrou métodos para maximizá-la. Em um caderno dos anos 1490, ele calculou quanto peso um homem conseguiria levantar com os bíceps, pernas, ombros e outros grupos musculares. A maior força que um homem é capaz de aplicar, escreveu Leonardo, verifica-se quando ele posiciona os pés em uma das pontas de uma balança e encosta os ombros em um suporte estável. Isso lhe permite levantar na outra ponta da balança um peso equivalente ao seu, somado ao que conseguir suportar sobre os ombros.
Esses estudos foram úteis para Leonardo determinar que músculos seriam melhores, se é que algum seria, para impulsionar uma máquina para voo humano. Entretanto, ele logo aplicou essas descobertas a outros fins e fontes de energia. Em dado momento, listou a muitas aplicações práticas que poderiam surgir da canalização da força do rio Arno. Serrarias, lavanderias, fábricas de papel, martelos para forjas, moinhos de grãos, afiação de facas, polimento de armas, manufatura de pólvora, fiação de seda, com capacidade equivalente a de mais de 100 mulheres, tecelagens, modelagem de vasos feitos com jaspe e mais. Uma das aplicações práticas analisadas por ele foi o uso de máquinas para bater estacas nas margens de um rio na tentativa de controlar a correnteza. O conceito inicial foi usar um peso erguido por polias e cordas, e depois Leonardo teve a ideia de erguer essa carga de uma maneira mais eficiente, botando homens para subir uma escada e depois descerem um estribo. Da mesma forma, quando estudava como canalizar a energia produzida por uma cachoeira por meio de uma roda d'água, ele concluiu corretamente que seria mais eficiente deixar a água encher baldes que seriam puxados para baixo pela gravidade em um dos lados da roda e então projetou um sistema de catraca para que a água fosse despejada de cada balde assim que este chegasse ao final da sua volta, e em uma modificação posterior projetou a roda com baldes no formato de conchas. Leonardo também inventou uma máquina para produzir agulhas, que teria sido uma contribuição valiosa para a indústria têxtil italiana. Ela usava a força humana para girar um disco, acoplado a pequenas engrenagens e cintas capazes de polir e afiar. Leonardo achou que ficaria rico com a ideia. Amanhã, dia 2 de janeiro de 1496, testarei pela manhã uma cinta mais larga, escreveu em um de seus cadernos. Pelas suas estimativas, 100 máquinas poderiam produzir 40.000 agulhas por hora, cada uma com um valor de venda de 5 soldi. Por uma sequência de cálculos complexa e um erro que multiplicou o resultado em 10 vezes, ele chegou à conclusão que poderia ter uma renda anual de 60.000 ducados, o equivalente em ouro a cerca de 8 milhões de dólares em 2017. Então, mesmo desconsiderando o erro de cálculo, uma renda anual de 6.000 ducados teria sido atraente, o bastante para afastá-lo do ramo das pinturas de Madonas e peças de altar. Entretanto, é desnecessário dizer que Leonardo nunca levou esse plano a cabo. O conceito já era mais que suficiente para ele. Movimento perpétuo. Leonardo entendia o conceito do que chamava de ímpeto, o que acontece quando uma força empurra um objeto, conferindo-lhe momento linear. Um corpo em movimento deseja manter o curso da mesma linha da qual partiu. Escreveu: cada movimento tende a se conservar, ou melhor, cada corpo em movimento continua a se mover desde que a influência da força que o pôs em movimento seja mantida sobre ele. Tais percepções de Leonardo foram precursoras do que Newton, 200 anos depois, transformaria em sua principal lei do movimento. O fato de que um corpo em movimento permanecerá em movimento a menos que sofra a ação de outra força. Leonardo imaginou que, se conseguisse eliminar todas as forças que reduzem a velocidade de um objeto, deveria ser possível manter um corpo em movimento indefinidamente. Então, durante os anos 1490, usou 28 páginas de seu caderno para investigar a viabilidade da construção de uma máquina de movimento perpétuo. Ele examinou maneiras de impedir que o movimento linear de um objeto fosse reduzido e estudou formas pelas quais um sistema poderia criar ou realimentar o próprio ímpeto. Diversos mecanismos foram considerados: rodas com martelos articulados que golpeariam quando apontados para baixo, maneiras de pendurar pesos em rodas que ficariam girando, parafusos espiralados formando uma dupla hélice e compartimentos curvos em uma roda com bolas que se deslocavam até um ponto mais baixo quando apontavam nessa direção. Ele ficou especialmente intrigado pela possibilidade
de dispositivos aquáticos serem usados para gerar um movimento perpétuo. Uma tentativa do tipo projeta o uso da água para fazer girar um tubo em forma de bobina, conhecido como parafuso de Arquimedes, que levaria a água para cima e continuaria rodando o parafuso quando ela voltasse para baixo. Seria possível e ele se questionou, que o fluxo de água para baixo girara o parafuso com a força suficiente para levar mais água para cima, de modo a manter o processo ocorrendo de forma permanente. Muito embora vários tecnólogos tenham tentado inventar maneiras de realizar tal proeza, pelos 3 séculos seguintes, Leonardo chegou à conclusão, de forma correta e clara, de que seria impossível. A água que desce jamais fará subir de seu local de repouso uma quantidade de água equivalente ao seu peso. Seus desenhos funcionavam como visualizações de experimentos mentais. Ao retratar os mecanismos nos cadernos, em vez de construí-los, Leonardo imaginava como funcionariam e avaliava se poderia gerar um movimento perpétuo. Após examinar diferentes métodos, ele acabou concluindo que nenhum deles era capaz disso. Ao raciocinar sobre isso ao longo da vida, ele demonstrou que existe valor em fazer algo como projetar uma máquina de movimento perpétuo a certos problemas que jamais conseguiremos resolver. Mas é muito útil entender por quê. Entre as possíveis decepções do homem está a busca pelo movimento perpétuo, chamado por alguns de modo contínuo, declarou a introdução do livro Codex Madrium, Teóricos do Movimento Perpétuo. Quantas quimeras vocês produziram em vão nessa busca? Bem, termino aqui e sigo no próximo vídeo. Tchau, tchau.